Olá, eu sou Alcides de Amaral e esse é o canal Campo Sociológico. Esse canal eu criei para juntos construirmos um projeto de promoção da disciplina enquanto pensamento, enquanto forma de estar do cientista social, enquanto alternativa de construção de uma sociedade. Então, o trabalho visa necessariamente promover a disciplina Sociologia enquanto campo social, tá bom? Então, eu queria ter a vossa inscrição, curtirem o vídeo a partir de já e se gostarem durante o processo, curtam e assim nos ajudam, né? Podem compartilhar com amigos, familiares, colegas de trabalho, colegas da faculdade, colegas do mesmo curso, colegas que não são do mesmo curso. Isso ajuda a promover o canal e a promover a disciplina e a promover aquilo que nós desejamos ser como sendo o elemento fundamental da nossa forma de pensar a sociedade, tá bom? Hoje quero tratar com vocês sobre a noção, o conceito de ação social de Max Weber. Max Weber é um sociólogo, na verdade, a sua formação base é economista, mas ele já transitou pelo direito, já transitou pela filosofia e também já construiu possibilidades da sociologia. Então, a maior contribuição dele é na economia, né, onde tem maior presença, mas tem um papel muito central na formação da sociologia enquanto disciplina acadêmica, enquanto ciência que se pretendia autônoma, né? É um sociólogo que morreu ainda no século XX, em 1920, um ano antes ele perdeu a sua mãe e o seu trabalho posterior dependeu muito da contribuição da sua esposa, que foi responsável pela divulgação de uma obra interessante, póstuma, que chama-se Economia e Sociedade. É na Economia e Sociedade onde trazemos a discussão sobre a ação social, o conceito de ação social, tá certo? Antes de tentarmos adentrarmos diretamente no conceito enquanto tal, é preciso a gente entender o que significa a sociologia, o que significa a sociedade, o que significa qualquer construto social que possibilita a compreensão do fenômeno que ele chamou de ação social. Para tal, então, a gente precisa entender o que significa a sociedade. A ideia que está no livro Economia e Sociedade, ela é uma ideia muito geral e muitas das vezes não reflete exatamente o que Weber traz como sendo proposta da própria disciplina de sociologia, tá certo? Então, a sociedade ela é definida muitas das vezes como um sistema de relações sociais, né? Uma rede entre os indivíduos, e essa rede vai se constituir em formas sociais, e essas formas sociais vão dar a visibilidade do que nós chamamos de sociedade. Embora Max Weber não descarte essa perspectiva de ver a sociedade, mas do ponto de vista da sua proposta sociológica, então a sociedade nada mais seria do que a intercomunicação, né? O interrelacionamento entre os indivíduos que dão origem a uma sociedade. Então, para ela, a sociedade não é algo exterior ao indivíduo, mas é algo que resulta a partir das experiências sociais dos próprios indivíduos. Esses indivíduos vistos apenas em relação. É na relação social onde se constitui a sociedade. Então, a sociedade, na verdade, é um artefato, é um construto social, é algo que só se ganha sentido a partir da análise das interações, análise das relações, análise de como os indivíduos encontram-se em relações interindividuais, né, para usar a ideia central, né? Então, essas relações interindividuais que se encontram em diferentes dimensões da sociedade, elas fazem parte do que se constitui como sociedade. Então, o conjunto dessas relações interindividuais vai constituir a sociedade. Assim temos a sociedade de juristas, assim temos a sociedade arcaica, assim temos a sociedade a sociedade é um manto, né? É um guarda-chuva que se encontra por cima das relações de diferentes relações sociais, e essas relações sociais é que se constituem, o que se estabelece no contexto dessas relações interindividuais, nessas relações sociais, é que se constituem dentro daquilo que nós chamamos sociedade. Aqui podemos recorrer a Zimmer, por exemplo, quando Zimmer vai ver a sociedade do ponto de vista do conjunto de relações complexas, né? O Zimmer vê a sociedade como um conjunto de relações complexas quando ele dá aquele exemplo, por exemplo, de que dois indivíduos numa esquina, né,
conversando, eles não constituem eles mesmos a sociedade, né? Porque isso é um aspecto da realidade, isso é um aspecto, é só um elemento que podemos, através deles, pensar sobre a sociedade, mas eles dois não podem constituir a sociedade porque não fazem parte de um conjunto de relações sociais, né? São relações sociais simples entre dois indivíduos. Então, o conjunto dessas relações daquele indivíduo, daqueles dois indivíduos na esquina conversando, das pessoas no trabalho, tentando trabalhar, tentando construir algum artefato, as pessoas no happy hour, depois do trabalho, vão se encontrar num bar, num restaurante, aquelas pessoas. Então, o conjunto dessas todas as relações constituem a sociedade. Então, para Weber, a sociedade na verdade, não é uma rede de relações, né, entre os indivíduos, não é um sistema. A sociedade, na verdade, é só um conjunto de relações interindividuais, tá certo? Então, por isso nós temos a sociologia de diferentes aspectos, de diferentes atividades da sociedade, né? Porque a própria sociologia dá conta dessas relações sociais e, dando conta dessas relações sociais, no conjunto delas, ela entende, ela acaba, desculpa se vocês vão ouvir o barulho aí, ela acaba dando visibilidade à sociedade, tá bom? Então, a sociedade, para Weber, é esse elemento fundamental de que a sociologia trata. Mas o que é a sociologia do ponto de vista de Weber, no sentido no sentido do entendimento, do estudo, da análise das relações sociais, da ação social? O conceito para a sociologia, para Weber, é uma ciência que pretende compreender. Vou ler daqui. É uma ciência que pretende compreender interpretativamente a ação social e assim explicá-la causalmente em seu curso e em seus efeitos. Então, a sociologia, nesse caso, é uma ciência, é uma sociologia compreensiva. Então, a sociologia visa compreender as ações sociais. Compreendendo as ações sociais, ela cria condições de explicá-las, essas ações, e, no limite, até procurar as causas dessas mesmas ações, do ponto de vista do seu curso histórico, os seus efeitos na constituição da sociedade. Então, a sociologia estuda a sociedade nesse sentido. Por outras palavras, a sociologia estuda as ações sociais. E como as ações sociais, elas têm vista, vamos falar um bocado, ela tem vista ao outro, então a sociologia estuda as relações sociais, tá certo? Mas é preciso voltarmos um pouco para podermos entender o conceito de ação social, porque o Weber é um autor minimalista, né? É um autor que dá conta dos detalhes, né? É um pensador pedante, né? Que procura trazer vários elementos para aumentar a inteligência das inteligências que a sociedade tem, né? Por isso é um intelectual válido e interessante, porque ele tenta procurar esclarecer constantemente o que significa o que se diz quando se diz algo sobre alguma coisa, né? O que um sociólogo, quando fala ação social, está referindo do quê? Quando o sociólogo fala Estado, está se referindo ao quê? Quando o sociólogo fala estrutura, está se referindo ao quê? Quando o sociólogo fala ação econômica, está se referindo ao quê? Quando o sociólogo fala fazenda, está se referindo ao quê? Quando ele fala de leis, está se referindo ao quê? Tá bom? Então, ele tem esse cuidado de trazer os aspectos mais fundamentais, né, para compreender o artefato, a sociologia como esse artefato da sociedade, para compreender a própria sociedade. É por isso que a sua obra, Economia e Sociedade, já disse que é uma obra póstuma, mas do jeito como foi organizado, como a esposa, né, como os organizadores organizaram, deram a ideia de Economia e Sociedade, fundamentos para uma sociologia compreensiva, porque o mais importante para Weber sempre são os fundamentos. Quais são os fundamentos para a possibilidade de uma ciência que procura compreender interpretativamente a ação dos indivíduos em interação, em relação interindividual, tá certo? Então isso é fundamental a gente entender. Por isso, o conceito de sociedade, que é Gesellschaft, não sei alemão, mas vou lendo aqui do jeito como está escrito, Gesellschaft, que é na verdade a ideia de redes sociais, né? A rede de relações entre os indivíduos, né? Que se constitui a sociedade. O Weber não se fixa nele, no Gesellschaft, né? Ele vai se focar mais naquilo que chamam Verseschaftung, Verseschaftung,
né? Que é as relações sociais, né? A forma como ele entende a observar a sociedade. Quando a sociologia olha para a sociedade, o que ele olha? A sociologia ao estudar a sociologia ao estudar a sociedade, o que ele olha? Ele olha a ação social. E olhando a ação social, o que ele olha? Ele olha as relações sociais, tá certo? Então, mas em termos de história, como essa obra, a Economia e Sociedade, é uma obra póstuma através de alguns textos que ele escreveu antes, né? A ideia de Versenkaftung, de relação social, Weber teve em 1913, né, quando ele escreve sobre algumas categorias da sociologia compreensiva, que faz parte do primeiro capítulo da obra Economia e Sociedade. Não só o primeiro capítulo, mas também um primeiro volume, como presente mais no primeiro volume de Economia e Sociedade. Então temos aí em 1913, quando Weber propõe essas categorias de análise, como ação social enquanto relação social. Mas em 1918, né, ele vai escrever conceitos fundamentais, conceitos sociológicos fundamentais, né, em que, na verdade, em 1913, o que ele chamou de ação social era, na verdade, ele escreveu ação comunitária, né, ação comunitária, não ação social. Ação social ele só vai desenvolver em 1918, né, quando ele publica conceitos fundamentais. Então, muitas das vezes, quando você lê Economia e Sociedade, o livro Economia e Sociedade, encontra ações comunitárias, ações, em algumas edições, né, encontra um conceito de ação comunitária ou ação social, mas a ação social é um conceito que Weber trouxe em substituição da ação comunitária, porque é ação social a partir das relações entre os indivíduos, mas a partir da perspectiva do indivíduo, seja em grupo ou individualmente, mas muitas das vezes do ponto de vista individual, né? Mas sempre na relação com o outro, né? O que então significa ação? Né? Quando Weber diz a sociologia estuda a ação social, o que significa a ação aí? Né? A ação não é exatamente o comportamento, né? Porque o comportamento que a gente toma é o espelho, é o elemento através do qual a gente entende a ação. Quando eu levanto a mão assim, um joinha, como se diz no Brasil, ou nice, como no caso de Moçambique, com outras coisas, né? Ou na boa, né? Quando eu faço essa ação aqui, essa ação para mim é um comportamento que eu fiz, né? Levantei o corpo, fiz um gesto com as mãos, então esse comportamento que eu fiz. Mas esse comportamento, ele me dá através desse comportamento eu vou compreender a ação através do qual aquele comportamento procurou mostrar. É aí onde entra o nosso próprio entendimento, né? Mas antes de mais nada, o levantar a mão é um comportamento, e a ação é um comportamento, né, humano, mas que ocorre sempre e na medida em que o agente ou os agentes o relacionam com um sentido subjetivo. Né? Então, não é o simples fato de eu levantar a mão, né, fazer um joinha, como se diz no Brasil, que essa ação, que isso aqui torna-se uma ação. Na verdade, é apenas um comportamento. Para que ela se torne uma ação, é preciso que esse comportamento meu, os agentes envolvidos na relação, atribuem neles algum sentido. Né? Algum sentido. Então, quando eu levanto a mão assim, você entende que eu estou falando na boa, dependendo do contexto, dependendo da realidade, né? Quando eu faço assim, a gente entende, né? Quando no exército se faz isso, no mundo corporativo, no mundo do Estado, né? Na dimensão estatal, da gestão do Estado, ou no mundo dos militares, do exército, quando se faz isso é apenas um comportamento. Para levantar a mão e fazer isso é apenas um comportamento. Para que esse comportamento se torne uma ação, é preciso que os agentes envolvidos nessa relação atribuam algum sentido, tá bom? Então a ação é uma ação com sentido. Tá certo? Mas o que é sentido aí? Né? O que é sentido? Esse é um conceito fundamental para entender também o conceito da ação social de Weber. O que é sentido? Weber vai usar dois elementos fundamentais para pensar o sentido aí, né? Para ele, o sentido é um sentido visado pelo agente ou pelos agentes. Não é um sentido já dado, mas é um sentido construído a partir da própria relação social, ela própria. Então, naquela relação social, quando eu levanto a mão, o sentido que eu atribuo essa ação, né, ela é dada dentro do processo dessa relação. É por isso que isso aqui que eu faço pode significar em
diferentes sociedades, diferentes formas de interpretar, né? Então isso tem a ver com o sentido subjetivo que nós atribuímos a esse comportamento. O sentido subjetivo, aí o subjetivo tem a ver com a partir da própria percepção do indivíduo. Então, o sentido tem a ver com uma representação do significado que essa ação tem no contexto da relação social estabelecida, tá certo? Então, aqui nós encontramos em duas dimensões. Temos uma dimensão do sentido, né, e temos uma dimensão de representação. A representação que a gente tem em relação a um certo comportamento, ela vai definir o entendimento conjunto que nós temos em relação a um certo comportamento que eu fiz e que o outro percebeu enquanto tal, e assim nos compreendemos, né? E assim nos compreendemos. Então, essas representações dos motivos, tem assim umas duas dimensões, né? Tem uma dimensão subjetiva da ação, né? E tem uma dimensão do significado da própria ação, né? Então, a representação do agente, ela tem ela é uma representação dos motivos, dos meios e fim das ações, né? Que a gente atribui algum sentido, né? E tem outra dimensão de significado desses motivos, desses meios, desses fins, né? Então, a ação social, ela apresenta uma dimensão representacional, né? Então, não é só levantar a mão assim. Essa mão tem que ter um sentido subjetivo, né? Esse sentido subjetivo, ela tem que ser relacional, no sentido de que nós dois envolvidos nessa relação compreendemos o significado dela dentro de um conjunto de valores situacionais, contextuais, né? Nós entendemos o significado dela, mas não só temos uma representação do significado, dos motivos desses fins, não só temos a representação dos motivos que nos levam a levantar assim o dedo, mas também temos atribuímos um significado a esses motivos, a esses fins, aos meios dessas nossas ações. Então, o que nós entendemos a partir de agora, né? Nós já entendemos que a ação social é, na verdade, uma ação com sentido subjetivo visado, né? Visado no contexto das relações sociais, no contexto de uma relação social. Então, a ação social ela é uma ação com sentido e uma ação com significado, né? Esses sentidos, essa ação com sentido só pode ser uma ação com sentido porque nós atribuímos algum significado à ação. Tá bom? Nós atribuímos algum significado à ação. Não importa eu fazer a mão assim, né? Esse é apenas um comportamento, né? Para se tornar uma ação, esse negócio assim, quando eu falo assim, para se tornar uma ação, esse comportamento tem que ser relacionado. A gente deve relacionar esse comportamento, os agentes envolvidos devem relacionar esse comportamento, ou assim, ou assim, né? Qualquer outro comportamento que a gente faça, ela só vai se tornar ação a partir do momento que a gente atribui ele, a gente relaciona esse comportamento com sentido subjetivo, tá certo? Com sentido compartilhado, tá certo? E essa ação, para se tornar social, né, vai definir essa ação social como sendo ação que, quanto ao seu sentido visado pelo agente ou agente, se refere ao comportamento dos outros, orientando-se por este outro em seu curso. O que quer dizer isso? É que essa ação social, essa ação só vai se tornar uma ação social quando for relacionado ao sentido, e se ela é orientada ao sentido, ela é orientada em relação às ações do outro na relação social. Por isso, o objeto da sociologia é relação social, porque é o comportamento que a gente faz e que ganha um sentido subjetivo e atribuímos significado a esse sentido, né? Atribuímos significado. Ao atribuir significado, a gente se entende, né? Se você viaja para um lugar que você não se
Você viaja para um lugar onde você não teve experiência social, né? Não teve uma socialização a partir daquele lugar, o seu comportamento vai ser um comportamento, não pode não ser, o seu comportamento pode ser uma ação social, porque vai ser atribuído algum sentido subjetivo, mas pode não ser uma ação social enquanto não atribuímos significados, e o significado tem que ser compartilhado. Aliás, o significado para uma ação social, ser uma ação social que tem que ter significado, é uma ação com sentido, essa ação precisa ser compartilhado do ponto de vista do seu próprio significado, senão a ação não se torna social, tá certo? Por exemplo, o Weber vai dar alguns elementos para a gente entender essa ideia, vai dar um exemplo, a gente pode acrescentar alguns. Weber vai dizer que dois ciclistas que se encontram na rua e chocam-se entre eles e ambos caem, essa ação não é por ela própria, é uma ação social, né? É um acontecimento, né? É algo próximo a natural, né? É algo que acontece. Para que essa ação seja uma ação social, alguns elementos precisam estar envolvidos, porque as pessoas precisam visar algum sentido subjetivo, né? Então, por exemplo, se dois indivíduos vão andando na rua de bicicleta e antes de chocarem, um desvia, outro vai desviar, aquela ação é uma ação com sentido, é uma ação social, porque é uma ação com sentido, porque foi uma interpretação que ambos fizeram do significado do comportamento de cada um, tá certo? Então, o comportamento social só ganha sentido através do comportamento do outro, senão não vai ter sentido, né? Eu vou dar um outro exemplo. Duas pessoas, por exemplo, que estão na rua e está sol, e como está sol, todos vão a uma sombra para fugir-se do sol. Esse comportamento em si, usando a palavra em si, né, é muito kantiano, né? Esse comportamento em si não é ele próprio uma ação social, é um comportamento natural. Que está sol, as pessoas vão se preservar, vão se conservar, vão se proteger diante da sombra ao lado. Mas se, por exemplo, eu vou nós estamos diante do solo, um do indivíduo vai à sombra e eu vejo o comportamento daquele indivíduo e vou com ele à sombra, o comportamento meu é social. Daí a ideia de imitação, de Gabriel Tarde, né? A Weber vai dizer que Gabriel Tarde, a noção de imitação de Gabriel Tarde, ela nem sempre é ação social, mas ela também pode ser ação social a partir do momento que o comportamento do outro, né, a ação do outro, implica a minha ação e junto compartilhamos o significado daquilo que acontece. Então a imitação só por ela não pode não ser comportamento social, mas se a imitação tem em vista o comportamento do outro, então essa imitação ela é carregada de sentido subjetivo, e quando se tem sentido subjetivo, essa ação é uma ação social, né? Quando alguém vem correndo querer me bater, eu vou entender, quando ele vem com um pau, um louco na rua, por exemplo, vem com um pau, eu vou compreender que aquele comportamento é o comportamento de quem quer me bater. A minha ação vai depender da ação daquela ali que quer me bater. Eu desvio, eu fujo, eu encaro, enfim, tudo que acontece depois faz parte do conjunto da ação. Tal como, por exemplo, o exemplo de bicicleta. Se dois indivíduos vão em bicicleta e se chocam, isso pode não ser pode não ser uma ação social, né? É um comportamento apenas natural, o que ocorre é um acontecimento, né? Próximo a natural, vamos usar a palavra natural, né? É um acontecimento. Então, a ação, o que ocorre a partir daí, pode se tornar ação social, por exemplo, a discussão sobre quem tem razão e quem não, você podia passar ali, o que você fez, o respeito, a consideração de que, tá bom, acontece, vamos indo. Essas ações aí, posterior ao choque, já é uma ação social, tá certo? Daí por isso que a sociologia de Weber é uma sociologia compreensiva, né? O que significa ser uma sociologia compreensiva? Ela que significa apenas de que a sociologia que Weber propõe é uma compreensão atual do sentido visado e uma compreensão explicativa das motivações, né? Então, a partir do momento que eu olho aquele comportamento e vou querer entender, né, vou estudar aquele comportamento, a sociologia estuda os sentidos atribuídos pelos indivíduos para que aquela relação social, para aquela relação torne-se um elemento, torne-se uma relação social. Então,
Então a sociologia é compreensiva, ela compreende, ela é compreensiva do ponto de vista da compreensão atual do sentido, aquilo que acontece, né, depois do choque das relações sociais, é uma compreensão explicativa que tem a ver com as motivações, a motivação que teve a motivação que tem uma dada relação social. Vocês se lembram que eu disse que a ação social é uma ação com sentido através da representação dos motivos e meios e fins dessas ações, né, que é uma dimensão subjetiva da ação, e o significado que se atribui a esses motivos, que é uma dimensão mais de significado, né, uma dimensão mais explicativa, né? Por isso a compreensão tem visto esses dois elementos, né? A compreensão do sentido, né, subjetivo, nesse caso, né, que ocorre, que se constrói dentro de uma certa relação social, ocorre enquanto o sentido que se atribui no contexto da relação social, enquanto a relação social a própria está ocorrendo, né? Então essa é uma compreensão do sentido subjetivo, mas também tem uma compreensão explicativa dessa motivação, já tem a ver com as questões causais. Então a sociologia não visa simplesmente compreender, né? Compreender no sentido que nós acreditamos muito que a sociologia só compreende, não procura saber mais nada. Não, a sociologia compreende, num primeiro momento, do ponto de vista do sentido subjetivo, mas também compreende do ponto de vista da explicação das motivações, daí a ideia causal, do curso das ações sociais, né? Do curso ou efeitos da ação social. Daí a nossa compreensão, o nosso entendimento do comportamento da guerra, do comportamento político, do comportamento jurídico, o nosso entendimento da violência, o nosso entendimento da construção da paz, o nosso entendimento de gestão empresarial, o nosso entendimento da gestão corporativa, nosso entendimento de forma de operacionalização, nosso entendimento do trabalho das pessoas das ONGs, né, das ONGs, das organizações não governamentais. Então tudo isso é possível entender a partir do conceito de ação social, tá certo? Então, mas Weber para finalizar, Weber vai propor 4 tipos de ação social que ele vai chamar de tipos puros, né? É um ideal tipo na medida em que são construções que podem não visar necessariamente a sua efetivação real, né? Mas também que funcionam como tipo puro, aquela atividade através da qual a gente consegue aprender a realidade, mesmo considerando a possibilidade de desvio, a possibilidade de não cumprimento. Por exemplo, no direito, né? Existe o direito, né? Existe a lei, né? Que é a forma pura de gestão de relação social na relação coletiva, mas também tem a validade daquelas leis. A ação social, ela também tem a forma pura dessas relações, que é a forma que são as formas, os tipos puros, né? São os tipos de relações que a gente se orienta. Então Weber vai propor 4 tipos na verdade ele não vai propor, ele vai dar exemplo de determinações da ação social, porque para Weber a ação social é uma ação possível de ser determinada, tá certo? Mas determinada por quê? Através do quê? Ela vai ser determinada de modo racional, referente a fins, né? Quando a gente age dentro do aspecto das nossas relações sociais, através daquilo que a gente joga de modo a adquirir certos fins, né? Por exemplo, no campo acadêmico a gente estuda, a gente procura trabalhar, a gente faz aquilo, a gente age de acordo com o ambiente, com todos os artefatos criados aí de gestão dos nossos próprios comportamentos. Então esse comportamento a gente age para atingir um certo fim, que é o fim de se tornar um acadêmico, que é o fim de se tornar um consultor, ou sei lá quanto, uma ação que visa um certo fim, ou mesmo na guerra, quando a gente constrói ações que visam um certo fim. Enfim, existem essas ações que são determinadas de modo racional, referente a fins. Existem ações que são determinadas de modo racional, referente a valores, né? Os valores éticos, os valores morais que a gente tem, né? E a gente orienta nossas ações por esses valores, né? E é preciso sempre ter cuidado com o excesso de valores, né? O excesso de valores pode levar a um problema grave, mas esse é um outro assunto aí, estou pensando aqui no Elise Macau. Mas tem uma ação determinada de modo racional referente a valores, tem uma ação determinada de modo afetivo, né, emocional, que muitas vezes pode não ser racional, né? Na verdade não é racional, não é racional. Por isso o Weber não diz determinada de modo racional referente a valor, a afeição, a emoção, não. O Weber vai apenas dizer determinada de modo afetivo.
né? Então quer dizer que muitas das vezes não é racional, né? O amor não é racional, a emoção que nós sentimos, né? Existem comportamentos irracionais, tá bom? Existem ações irracionais, não exatamente comportamento, mas ações irracionais. Também existem em relação à ação social determinada de modo tradicional, que tem a ver com os costumes, enfim. Então todos esses tipos puros de ação social são tipos que muitas das vezes a gente orienta, claro, com a própria observação de Weber, né? Mas nós podemos usar esse instrumento analítico para pensar outras variáveis. Tá certo? Então esse é o que eu queria trazer para vocês sobre a ideia de ação social de Weber. Espero que esteja tudo mais ou menos compreensível, o entendimento tenha conseguido explicar melhor, para vocês pensarem a forma de operacionalizar isso em diferentes contextos. Uma alternativa que se prega muito, que alguns pregam, é pegar esse conceito de ação social, experimentar nas outras realidades, para ver se essa ação social ela é operacional nesses outros contextos. Falta muito esse tipo de trabalho que pega um conceito dos clássicos ou de autores já estabelecidos, pegar esses conceitos para refletir outras realidades, para ver se esse conceito ela torna-se operacional na sociedade onde eu nasci, por exemplo. Então esse exercício é o que a gente tem que saber. Mas antes a gente precisa conhecer bem o que significa a ação social de Weber, como é que ele foi construído, como é que ele foi pensado, para a gente ver se isso aí é operacional nos outros contextos. A meu ver, ele é operacional nos outros contextos, desde que nós consigamos aprender desses outros contextos, dessas relações sociais, aspectos que possam nos confirmar ou não a implementação desse conceito. Eu sou daqueles que acreditam que o conceito da ação, os conceitos da sociologia ou das ciências sociais não podem ser vários. É possível pegar um certo conceito e tentar alastrar cada vez mais, né? Talvez para se aproximar mais com os outros domínios de saber científico, tá bom? Mas isso é um outro aspecto que eu quero trazer, é apenas esses elementos iniciais, fundamentais da teoria de Weber, né? Quem sabe vou trazer mais outros elementos de Weber para dedicarmos um tempo para compreender esse importante sociólogo, esse importante precursor, fundador da disciplina que é Sociologia nas mãos de Max Weber, tá certo? Siga o nosso canal, se inscreva, nos ajuda a crescer, compartilhe, tá certo? Nos encontramos no próximo vídeo.